Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Tricolor, onde que tem vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Deixa aquele like maneiro que ajuda pra caramba a fortalecer o canal e na divulgação. Se inscreva, clica no sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. O YouTube vai te avisar e hoje é dia de Flu, meus amigos. É dia de Fluminense, é dia de se aborrecer com o Tricolor. Mas vamos na fé, vamos ganhar esse jogo aí, porque o Fluminense precisa continuar lá no pelotão de cima da tabela, lá brigando pelo G4. Show de bola? Ó, outra coisa, não se esqueça, acabou o jogo, nossa live pra gente analisar tudo o que aconteceu entre Atlético Goianiense, o Dragão, contra os Guerreiros do Fluminense. Então aguardo todos depois da partida. Então vamos pro pré-jogo, 26ª rodada do Brasileirão. Atlético Goianiense e Fluminense vão se enfrentar no estádio do Atlético, que é o Antônio Ascioli, às 21h30 da noite. Famigerado 21h30. Meu Deus do céu, a live vai lá para tarde. O árbitro será o Rodrigo D'Alonso, lá de Santa Catarina. O Rodrigo D'Alonso vai apitar a partida do Atlético Goianiense, é o 12º colocado com 31 pontos no campeonato. 7 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Nesse campeonato, meus amigos, não pense que esse jogo vai ser moleza, não. O Dragão vai fazer jogo duro com o Fluminense e o Dragão já até complicou a situação do Fluminense na Copa do Brasil deste ano. Vocês sabem muito bem. Então, nesse ano, o Dragão empatou com o Flamengo no Maracanã e venceu o Ceará na última partida, na 25ª rodada. O Atlético Goianiense foi lá na casa do Ceará e derrotou ele. Então vem de uma vitória e está embalado para esse jogo contra o Fluminense. Quem está suspenso na equipe do Dragão é o volante William Maranhão, com 3 amarelos, e o Matheus Vargas, o meia, também está suspenso. Vamos para a escalação do Atlético Goianiense? Então vamos lá. Goleiro, bom goleiro Jean. O lateral direito é o Dudu. A dupla de zaga é o João Vitor e o Éder. O lateral esquerdo é o Nicolas. A dupla de volantes é o Pereira. Pereira deve substituir aí o William Maranhão, que é o titular da volância. Ele vai fazer a dupla de volância ali com o Marlon Freitas, conhecido aí, o garoto, moleque de Xerém, jogou aqui no Fluminense, o Marlon Freitas. No meio de campo tem Danilo na esquerda, o Janderson na direita, o Chico ali no meio de campo. E no ataque o Zé Roberto, esse é a equipe do Marcelo Cabo, que vai jogar no esquema no 4-2-3-1. Retrospectivas, confrontos entre Atlético Goianiense e Fluminense são os seguintes: são 17 jogos desse confronto, 11 vitórias do Fluminense, 3 empates e 3 derrotas. O Fluminense tem uma longa vantagem aí. O último confronto entre as duas equipes foi um 3-1. O Atlético Goianiense derrotou o Fluminense em casa pela Copa do Brasil. Eita, péssimas lembranças. Vamos falar do Fluminense agora. O Fluminense, que é o 7º colocado com 40 pontos, 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Quem são os desfalques? Martinelli, né? O Martinelli que só volta em 2021, está contundido. O Luiz Henrique e o Calegari que estão cedidos à seleção brasileira. O Wellington Silva e Iago, que tomaram o 3º cartão amarelo na última partida do Fluminense, no empate contra o Vasco. Fatídico empate contra o Vasco. E os pendurados? Meus amigos, é muita gente pendurada. Ó, o Julião, Nino, Matheus Ferraz, Hudson, André, Nenê, Ganso, Michel Araújo e o Felipe Cardoso. Essa rapaziada tá pendurada e tem que ficar esperto. Quem deve ser titular aí, tem que ficar, abrir o olho, é o Matheus Ferraz, o Hudson, o Nenê, o Michel Araújo. Então essa rapaziada tem que ficar atenta aí para não provocar o 3º cartão amarelo, que vai fazer falta. Vamos lá, escalação. Vamos para a possível escalação do Fluminense, porque ainda não foi confirmada pelo Marcão. Pode ser que haja algumas modificações. Vou pegar a escalação base desse jogo contra o Vasco. Então, lembrando, essa escalação que eu vou dar agora pode ser a possível, pode haver mudanças. Por exemplo, o Danilo Barcelos entrando no lugar do Egídio, Caio Paulista entrando no lugar do Wellington Silva, ou o Pacheco, na minha opinião, seria melhor utilizar o Pacheco ali no ataque, ao lado do Marcos Paulo. Mas vamos para a escalação para vocês terem uma noção. Goleiro Marcos Felipe, lateral direito Julião, a dupla de zaga Lucas Claro e Matheus Ferraz,
e na lateral esquerda o Egídio. A dupla de volantes, Yuri e Hudson. Os meias, Araújo e Nenê. E no ataque, Caio Paulista e Marcos Paulo. Seguir a mesma sistema tático que ele utilizou na última partida. Ele jogou com 2 jogadores na frente, 2 meias, e esses 2 meias seriam o Nenê e o Michel Araújo, e 2 volantes, né? Um 4, vamos dizer assim, um 4-2-2-2. Foi o esquema que ele utilizou contra o Vasco. Por que eu coloquei o Caio Paulista ao lado do Marcos Paulo, falso 9 aí do Fluminense? Eu coloquei o Caio Paulista para meu amigo, a coisa óbvia. Toda a opção de substituição no segundo tempo é o Caio Paulista que entra e não é o Pacheco. Todo mundo sabe que o Wellington Silva está suspenso, não vai para o jogo, então ele vai precisar de um jogador de velocidade para essa partida, e eu aposto que ele deve colocar o Caio Paulista, para nossa infelicidade, de grande maioria da torcida tricolor. E no meio de campo ele vai fazer essa mesma, na minha opinião, meus amigos, eu faria algumas modificações. Eu tiraria o Egídio, colocaria o Danilo Barcelos na lateral esquerda, tiraria o Julião, daria uma oportunidade para o Daniel Bolt fazer a lateral direita, tiraria o Ferraz também, retornaria com o Nino como titular, faria umas modificações aí na equipe. O Marcos Paulo pode perder a posição ali de falso 9, o Fred pode vir como titular, trazer o Marcos Paulo para o meio de campo seria importantíssimo, ter um Marcos Paulo ali no meio de campo. Todas as vezes que o Marcos Paulo foi posicionado um pouquinho mais atrás na armação do jogo, o Marcos Paulo desenvolveu um futebol melhor. Então, esse negócio de colocar o Marcos Paulo aberto na esquerda ou de fazendo função de falso 9 só atrapalha o jogador. Isso é interessante, coloca o Fred ali de 9, recua o Marcos Paulo, coloca o Pacheco no time. Há opções. Tem uma galera aí que já está voltando da quarentena, voltou, acho, praticamente todo mundo. Quem está fora são jogadores que estão cedidos à seleção, o Martinelli que está contundido, os jogadores suspensos, a rapaziada voltou, todo mundo da quarentena. Então, opções no banco o Marcão tem para mexer nesse time, e vamos aguardar novidades, né? Coisas diferentes, né? Chega de fazer a mesma escalação que o Odair fazia. O Marcão precisa mostrar a sua cara, o que ele quer para esse time do Fluminense, para que a torcida volte a ter confiança na equipe de guerreiros aí, no time de guerreiros do Fluminense. Então, lembrando a todos vocês, acabou a partida, o jogo começa às 9h30 da noite, acabou o jogo, se liga aqui no canal Tricolada para nossa live, para a gente analisar o jogo. Vai estar eu e a Andréia batendo aquele papo maneiro, porque é muito tarde, meu filho já deve estar dormindo, nosso sonoplasta não vai estar presente após o jogo, mas a gente vai estar trocando aquela ideia sobre tudo que aconteceu na partida. Aguardo todos vocês aqui, beleza? Muito obrigado, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, nossas redes sociais, é muito importante, sei lá, no Instagram, @tricolada, no Twitter, no Facebook, seguir a gente nas nossas redes sociais, que vai nos ajudar também bastante. Um beijão, Deus abençoe a cada um. Fui!